Paz, Senhor, meu irmão. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão João, no capítulo 14, e o versículo 1 diz: Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Talvez eu estou falando com alguém nesse momento que está turbado. As adversidades, as tempestades, os problemas do dia a dia, talvez tenha afligido você, mas confia no Senhor. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Significa que nós cristãos, nós servos de Deus, nós temos esperança. Nós não somos como as pessoas do mundo que não têm esperança. Alguns colocam a sua esperança na religião, na filosofia, nas ideias humanas, mas nós não. Nossa fé é em Cristo, a nossa esperança é em Jesus. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui na segunda carta do irmão Paulo, capítulo 10, e o versículo de número 4, apenas um versículo, para a nossa meditação em regra de fé. Eu quero que você atente bem para uma palavra que eu vou ler aqui no final deste versículo. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofisma. Queria aprender você esta palavra sofisma. O que quer dizer isso? Raciocínio falso. O que quer dizer sofisma? Aquela pessoa que tem uma aparência de verdadeiro, mas é uma pessoa fingida, é uma pessoa hipócrita, é aquela pessoa que perto de você, quantas vezes, para mim que já dirigi 5 igrejas, tive o privilégio, as pessoas dão um tapinha na costa e dizem, bom, esse é o homem de Deus, essa é a pessoa que nós estávamos esperando, mas quando sai de perto de você, não vê a hora de você sair daquele trabalho. Então são pessoas que vivem uma vida de aparência. A sofisma é isso. Se a gente fosse analisar aqui esta palavra sofisma, seria o que? Um espírito do anticristo que habita no meio da igreja. Tá? O anticristo ele só vai se manifestar na terra após o arrebatamento da igreja, após a grande tribulação, é que o anticristo vai se materializar e assumir o comando. Mas o espírito do anticristo ele já está na terra agindo, porque o diabo ele sempre investiu contra a igreja, mas ele viu que quando ele investia contra, ele não tinha êxito. Aí, através do espírito do anticristo, ele se infiltra no meio das pessoas para trabalhar. Se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, nós estamos aprendendo sobre o espírito da Babilônia, que é nada mais, nada menos que o espírito do anticristo, que está ali no meio da igreja, às vezes causando discórdia, causando conflito, atrito, causando ciúme, inveja, brigas, dissensões, espírito faccioso. Né? Este texto aqui que nós lemos na segunda carta de Paulo aos Coríntios, essa igreja de Corinto ela foi fundada por Paulo. Esta cidade era uma cidade portuária, ela ficava entre o mar Egeu e o Adriático. Ali havia muitos gregos, né? A Grécia, grego predominava ali, romanos, havia muitas pessoas orientais, então a população era muito grande ali, a influência muito grande, era um centro comercial na época. Só para você ter uma ideia, já nos dias de Paulo, existia ali um teatro ao ar livre, que é em torno de 20.000 pessoas, comportava 20.000 pessoas. Para você ter uma ideia, isso aí por volta do ano 50 depois de Cristo. Já havia isso que há muitos anos, porque ali acontecia os Jogos Olímpicos. Hoje nós temos a Olimpíada aí, que surgiu na Grécia Antiga. Então lá eles tinham. Pra você ter uma ideia, o desafio, quando Paulo foi ali, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária, e ele observou esta região de Corinto ali, o pecado era tão grande que havia ali um local, uma deusa Afrodita que chamava, que comportava ali em torno de 1.000 mulheres prostitutas. Você vê que a prostituição imperava, o pecado ali era de uma forma terrível. É por isso que Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde a graça de Deus chega, as coisas mudam.
Paulo falando ainda lá em Tito, isso porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Sobre esta palavra, sofisma, que a gente observa, porque as armas de nossa milícia, quando a gente lê a palavra arma, o nosso cérebro nos transporta para uma metralhadora, para um fuzil, R15 e por aí se vai. Só que estas armas aqui, elas são poderosas para destruir fortaleza de quem? De Satanás. O inimigo, ele cria suas fortalezas em determinado ambiente e ali ele quer dominar. E as nossas armas, que nós vamos ver aqui, e eu anotei aqui 6 dessas armas importantes para vencer este sofisma aqui no meio do povo de Deus. E eu anotei aqui 6 dessas armas. Primeira arma aqui que Paulo está se referindo é a oração. Essas armas, chamada oração, é uma das armas mais poderosas para destruir essas fortalezas. Toda a ação das trevas. Você chega num local, você pode observar, eu tenho cruzado em alguns lugares que tem casa de batuque, onde tem a casa de batuque, não é que a gente seja contra nenhuma religião, mas ali entra o homossexualismo, ali entra, por exemplo, a discórdia, as pessoas fazem um trabalho para destruir um casamento, ali neste local as pessoas fazem um negócio para alguém prosperar, mas fazem um negócio para fechar o outro negócio de uma outra pessoa. O nosso Deus, ele não trabalha assim. O nosso Deus, ele abençoa todos aqueles que se colocam no centro da sua vontade. Uns mais abençoados, outros menos abençoados aqui na terra, mas a importante mais para nós é a eternidade. Aqui a gente vê a oração é uma das armas poderosas. A outra arma poderosa que nós temos aqui é a fé. Porque sem fé, né, não tem como você agradar a Deus. É impossível o homem agradar a Deus sem fé. Então você precisa desta fé. Esta fé para vencer. Temos também uma arma que eu coloquei aqui, a esperança. Você não pode perder a esperança. Como eu recitei no início aqui, o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Porque você tem esperança. Você sabe que uma hora dessa tempestade ela vai cessar e vai vir a bonança. Você precisa crer em Deus. Porque Deus tem o poder para reverter a situação, qualquer que seja a situação que você esteja enfrentando. Uma outra arma também que eu coloquei, a quarta arma, chamada amor. O amor é importante porque a Bíblia diz que o amor ele encobre multidões de pecados. A Bíblia diz que Deus é amor. O amado irmão Paulo diz que o Espírito Santo de Deus derrama no nosso coração o amor. Este amor que é derramado, é o vínculo da perfeição, é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós precisamos do amor, porque Deus é amor. Jesus falou sobre isso quando o nosso irmão João, melhor dizendo, fala no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá, Paulo já falando em Romanos capítulo 5, disse, mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, tendo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então o amor é um dos antídotos para a gente combater esse sofisma que muitas vezes está infiltrado no meio da igreja. Não tem nenhuma igreja capaz de viver sem que passe por isso. Porque a ideia de Satanás realmente é isso. É estar no lugar de Deus. Mas ele nunca vai estar. Apenas quer estar, mas nunca estará. Aqui a outra coisa importante. A palavra de Deus. A palavra de Deus é uma das armas tão poderosas. E o próprio diabo sabe o poder que tem a palavra de Deus. Porque quando ele foi tentar Jesus lá, ele disse, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus está escrito, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Você vê que nessa tentação o diabo agora investe contra Jesus de outra forma. Levou ele a um pináculo do templo e disse, olha, retira-te daqui abaixo, porque está escrito, veja bem, ele usou a própria palavra de Deus contra Jesus, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a seu respeito, para que não tropece com teus pés em pedra. Salmo 91. Você vê aqui que é uma arma poderosa, chama-se a palavra de Deus. Por isso que talvez você que é leitor da Bíblia ou que quer ler a Bíblia, você vê a dificuldade que se tem de ler a Bíblia. Você pega a Bíblia para ler, alguém lhe chama, o telefone toca, o sono bate e você não consegue ler a Bíblia, porque sempre que você pega a Bíblia,
vai surgir algum obstáculo, algum embaraço para impedir você de ler. Mas você tem que resistir. Você tem que ler a palavra de Deus, que é uma das armas poderosas contra o sofismo, o conhecimento da Bíblia Sagrada, para combater esse sofismo que está se infiltrando a cada dia mais, assim de uma maneira tremenda no meio do povo de Deus. Mas Deus tem homens e mulheres que estão para combater. Aqui nós vemos, além da palavra, o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é a pessoa que nos impulsiona a orar, nos impulsiona a ter fé, nos impulsiona a ter esperança, a ter este amor e este desejo pela palavra de Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus. Esse é um dos maiores antídotos para vencer esse sofisma. Talvez você conheça alguém na igreja que você congrega, que é uma pessoa na frente, é uma pessoa, mas quando se ausenta é outro. Essa pessoa tem dentro dele esse sofisma. Que Deus possa, através desta palavra, levar você, meu irmão, não a bater de frente com essa pessoa com palavras, mas usar essas armas aqui. As armas de nossa milícia, Paulo diz que elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza e acabando com todo o sofismo. Nós vimos aqui estas armas interessantes. Se você vê esta carta de Paulo aos Coríntios, o que aconteceu aqui? Se você ler o capítulo 10, o capítulo 11 desse livro aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver que as pessoas, ali havia um grupo de pessoas que tinham sido evangelizadas até por Paulo, tinham se convertido por meio de Paulo. Agora essas mesmas pessoas estavam se levantando contra ele, querendo colocar em dúvida o apostolado de Paulo. Paulo aqui sai em defesa do seu apostolado. E se você ler o capítulo 10, o capítulo 11, eu vou ler o versículo 13 do capítulo 11. Veja bem o que diz aqui, o versículo 13 do capítulo 11. Como Paulo chama esses obreiros de falsos apóstolos, porque eram pessoas que estavam com o espírito contencioso dentro da igreja, fomentando para colocar as pessoas contra Paulo. Olha o que diz aqui, ó. Porque os tais são falsos apóstolos. Paulo chamou ele de falsos apóstolos. Obreiros fraudulentos. Se você for se aprofundar nisso aqui, é muito forte. Transformando-se em apóstolo de Cristo, ou seja, apenas aquela aparência de apóstolo de Cristo. E aqui no versículo 14, olha, isso aqui é muito sério. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. É muito sério isso aqui. Então, se você é um obreiro, se você é uma obreira, nunca se levante contra quem está na frente da obra de Deus. Nós olhamos lá para o livro de Números, a gente observa ali 3 homens. Aqueles 3 homens ali, aqueles homens tinham tudo para dar certo. Deus havia chamado a tribo de Levi, que era uma das tribos, para sair os sacerdotes dessa linhagem de Levi. Mas tem ali 3 homens, né? Corá, Datã e Abirão. Se você estudar sobre a vida, o tempo não vai permitir aqui, mas uma outra oportunidade vai voltar. Você observa que esse Corá aqui, ele era descendente direto da tribo de Levi. Só que ele não foi chamado para ser sacerdote. Quem tinha sido chamado para ser sacerdote era Arão e seus filhos. Isso, ele não aceitava isso aqui. Se você estudar sobre Datã e Abirão, eles eram descendentes de quem? De Rubens, do primogênito da pessoa de Jacó. Eles achavam que como príncipe, eles eram que deveriam estar na frente. Você vê ali que surgiu dentro do povo do arraial aquele espírito faccioso. E esses 3 homens aqui, eles fomentaram ali. E você vai observar que ali aparece 250 pessoas que eram entre os príncipes, ou seja, pessoas de maior destaque. 250 pessoas ficaram ao lado desse aqui, esse homem chamado Corá, Datã e Abirão. E criaram ali uma rebelião contra a pessoa de Moisés. A Bíblia diz que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Não fica impune. Portanto, se você está numa igreja, está num ambiente, e você vê que alguém está se rebelando contra alguém que está na frente, fique de fora. Vá usar as armas que Deus te deu, vá orar. Né? Vá orar, vá pedir amor no coração, pedir sabedoria, discernimento. Vá ler a palavra de Deus para lhe orientar. Mas não entre, desculpa a expressão, nessa pilha de ir na conversa dos outros.
Se você vê o final desses moços aqui, a terra se abriu e estragou eles, porque se rebelaram. Então cuidado com o sofisma. Se você tem tendência para isso, muito cuidado, porque Jesus está voltando e eu e você precisamos estar preparados para quando ele vier. Que Deus que nos abençoe.